Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1. Deuteronômio 8:1. Diz o seguinte: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Então, aqui Moisés estava dizendo para o povo de Israel que Deus queria dar vida para eles, e Deus também queria que eles entrassem, que eles possuíssem a terra prometida, a terra de Canaã. Mas tinha uma condição para isso. E qual que era a condição? Que o povo de Israel eles cumprissem os mandamentos do Senhor. Então, trazendo isso para os dias de hoje, Deus ele quer trazer vida para o ser humano. E essa vida aqui que a Bíblia está falando, no caso se refere, não é a vida física, mas é a vida espiritual. É a pessoa ser feliz, é a pessoa ela ter prazer em viver. E Deus ele quer abençoar a pessoa, mas só que para que Deus abençoe essa pessoa, para que essa pessoa ela tenha a vida verdadeira, é necessário que ela venha cumprir os mandamentos, que ela venha obedecer a palavra, que ela venha colocar em prática tudo aquilo que ela aprende quando ela vai na igreja, no momento da pregação, ou de repente, quando ela medita na palavra em casa. Então, a Bíblia, a palavra, não é somente para ler, mas a pessoa ela deve ler, deve meditar, lógico, e ela deve colocar em prática aquilo o que está escrito. A palavra, a Bíblia é vida. Então, quando o ser humano ele cumpre os mandamentos, ele está traindo o quê? Vida para ele. Ele passa a viver, a ter vida e vida com abundância. E Deus abençoa essa pessoa, Deus, ele cumpre os propósitos, os planos na vida da pessoa, devido que à obediência à sua palavra. Continuando, versículo 2: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Deus fez a promessa da terra prometida? Sim. Mas antes do povo chegar na terra prometida, depois que eles saíram do Egito, eles tiveram que passar pelo deserto. O próprio Deus os levou, os guiou para o deserto. E Deus ele tinha um objetivo naquele deserto, é humilhar aquele povo, é provar eles,
saber aquilo que estava no coração deles, se eles iriam guardar os mandamentos ou não, se eles iriam permanecer fiéis ao Senhor ou não, porque é muito fácil a pessoa ela dizer que ela crê nos propósitos de Deus, que ela ama a Deus, que ela serve a Deus, quando tudo está indo bem. Mas justamente é na hora do deserto, na hora da provação, na hora da adversidade, que a fé da pessoa é provada. É no deserto que a própria pessoa ela vai conhecer o estado da sua fé, se a sua fé era verdadeira, genuína, ou se de repente era uma fé fingida, uma fé falsa. Então, é no deserto, na tribulação, que Deus, que a própria pessoa, melhor dizendo, ela vai se conhecer. E nós sabemos que quando Deus ele passou o povo de Israel no deserto, aquela geração que saiu do Egito com Moisés, daquela geração apenas 2 foram aprovados, que foram Josué e Calebe. Esses outros aqui agora, que Moisés estava falando com eles justamente, eram os filhos daqueles que foram reprovados e morreram no deserto. Então, é no deserto, na adversidade, meu querido e minha querida, que você vai conhecer a sua fé, o estado da sua fé. O deserto justamente é para provar. Continuando, versículo 3, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então Deus, até mesmo no deserto, ele queria que o povo aprendesse a depender dele e a dependerem da sua palavra, a se alimentarem da sua palavra. Da mesma forma que um exemplo quando nós estamos com fome, o nosso estômago ele reclama, a nossa barriga reclama, porque precisa de alimento, precisa de comida. Assim, da mesma forma, a nossa alma, ela precisa de comida, de um alimento espiritual. E esse alimento é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Então, quando a pessoa ela está meditando na palavra, vivendo a palavra, essa pessoa ela está alimentando o quê? A alma dela. E não somente a alma, mas a palavra também é o alimento para a fé. E outra coisa, justamente no deserto, na hora da provação, é necessário que a pessoa ela tenha a fé dela alimentada. Porque se a fé dessa pessoa não tiver alimentada, ela não vai sobreviver no deserto. Então, que você alimente a sua alma, a sua fé com a palavra de Deus, para que você possa vencer o deserto. Versículo 4, nunca envelheceu
a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Ou seja, isso aqui foi um milagre de Deus. Era Deus operando, Deus cuidando do povo no deserto. Então, podemos passar pelo deserto, lógico, mas no deserto, Deus, ele vai cuidar de nós. Deus, ele estará conosco no deserto. E versículo 5, sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. O povo, eles saíram do Egito, eles estavam acostumados à cultura do Egito, à maneira de viver do Egito. Então Deus, ele queria disciplinar, corrigir, ensinar o seu povo através do deserto e através da palavra. Então esse também foi um dos motivos pelo qual Deus fez o povo passar por onde? Pelo deserto. Então, da mesma forma, nós estávamos no mundo perdidos, nós vivíamos segundo o curso desse mundo. E Deus, ele nos fez passar pelo deserto para quê? Para nos disciplinar, para nos corrigir, para nos ensinar a viver da maneira que agrada a Ele, para que eu e você andemos nos caminhos dele. Então, de repente, se você diz, pastor, sabe, eu estou passando por um deserto, por uma adversidade, de repente nesse deserto, Deus, ele quer disciplinar você, Deus, ele quer te corrigir, Deus, ele quer te ensinar a você a depender somente dele. Agora, lógico, vencemos um deserto, um exemplo hoje, mas amanhã vai vir outro quê? Deserto, e assim por diante. Mas se a nossa fé estiver alimentada pela palavra do Senhor, nutrida, e a nossa alma, então vamos vencer, vamos superar todos os desertos que surgirem. Amém? Então essa é a palavra de hoje, guarda ela no seu coração. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, deixe o seu joinha, o seu like, compartilhe com outras pessoas e deixe os seus comentários. Até a próxima, se Deus permitir. Forte abraço, paz.